Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Reitores e Senhores Presidentes dos Politécnicos. O PSD, nós não podemos começar esta audição e a apresentação da nossa intervenção sem antes agradecer aqui formalmente e no Senado, para os seus reitores se sentirem mais em casa ainda, agradecer o trabalho, a lealdade e a colaboração do Sr. ex-presidente do CRUP, o professor Fontinhas Fernandes, pelo seu trabalho que teve ao longo destes anos, tempos bem difíceis para o ensino superior, e também a oportunidade que deu a uma Universidade de Trás-os-Montes ter o presidente do CRUP, terá sido também uma grande honra para a sua casa, e em nome do PSD gostava de lhe agradecer a sua frontalidade e a forma como desempenhou esse cargo, sobretudo na relação com o Parlamento. Ao novo presidente do grupo, o PSD deseja a melhor sorte, tem um grande desafio pela frente, representar também a Universidade do Porto já não será a primeira vez que lidera o grupo, mas será sobretudo também uma grande oportunidade para o ensino superior de poder contar com o seu trabalho e com o seu empenho. Vamos agora àquilo que é mais difícil. Nós habituámos ao longo destes últimos 5 anos a muitas promessas na área do ensino superior e da ciência, e na verdade verificamos que muito daquilo que é anunciado depois não corresponde exatamente à realidade. Se havia um sistema de um subfinanciamento crónico das instituições, a falta de uma nova lei de financiamento nota-se, as discrepâncias existentes são latentes e a dificuldade que todos vivem é permanente, uns com mais dificuldades do que outras. A verdade é que a crise que agora atravessamos, esta crise pandémica, veio agravar ainda mais as dificuldades que já existiam e, sobretudo, expor ainda mais as desigualdades existentes. Ora, para nós é essencial ouvir o CRUP e o CSISP antes de qualquer discussão a sério sobre o Orçamento de Estado, por um lado, até porque a informação, as novas tabelas de informação que chegam ao Parlamento têm muito pouca transparência, porque este novo modelo adotado, sobretudo no quadro 4, que já foi corrigido, não permite uma leitura como aquela que era habitual da nossa parte, mas por outro lado, porque muito daquilo que é previsto nos orçamentos de Estado destes governos não costuma ser executado. E portanto vamos a factos muito concretos e nós gostávamos de ter a vossa opinião sobre este assunto. Relativamente ao Orçamento de Estado para o próximo ano, não posso deixar de perguntar ainda o que é que falta deste ano pagar, porque a quebra brutal de receitas na área da ação social escolar vai obviamente obrigar a que as instituições ou o próprio Estado compensem aquilo que são despesas fixas que as instituições têm que ter com os seus alunos. E, portanto, a pergunta é, há ou não há um reforço da ação social escolar até ao final do ano para permitir fechar as contas? Relativamente ao Covid, gostava de perguntar aos dois sistemas se têm informação sobre o aumento de custos, quer do ano passado, quer já deste ano, relativamente à necessidade de cumprir as regras impostas e recomendadas pela Direção-Geral de Saúde. Perguntava se por acaso já existe uma resposta, ou se houve alguma resposta da parte do Governo, a uma necessidade que as escolas médicas muito falaram sobre a necessidade de haver um financiamento próprio para aquelas escolas onde os EPIs eram muito especiais, e falo sobretudo de cursos de medicina, de enfermagem ou, por exemplo, de medicina dentária. Falava-se em cerca de 5 milhões de euros, tendo em conta que cada um custa 300 euros, cada aluno custa mais de 300 euros por semestre. Relativamente também ao Orçamento de Estado, tirando aquilo que é a compensação pela redução contínua do valor das propinas, se há algum aumento, de facto, do Orçamento de Estado para as instituições. E pergunto aqui também outra questão, que é como é que os seus reitores, os presidentes dos Politécnicos, entendem que deve ser feita a compensação do valor do desconto das propinas, porque fica a sensação que, ao fim de 3 anos, aqueles outros que já estão no sistema são as instituições a ficar com esse encargo e deixa de haver a compensação por parte do Estado. Porque o Estado pagou a compensação e isso até paga horas, mas é importante perceber como é que o sistema vai funcionar nos próximos anos. Se isso passa a ser um encargo das instituições suportar o diferencial ou não. E depois colocava também uma questão diretamente aos Politécnicos que tem a ver com a execução do atual Orçamento de Estado. O valor que foi acrescentado por este Parlamento à dotação inicial das instituições que receberam reforço no ano passado já foi pago ou não foi pago? Ou se foi pago da mesma forma que foi feito um reforço para todas as outras, eu quero é saber se houve essa diferenciação ou não. Já agora, sobre o plano de resiliência, que vai projetar no fundo a utilização da bazuca europeia em Portugal, da leitura que nós fizemos, há alguma insistência na questão da ciência, mas não desapercebemos de alguma relevância dada ao ensino superior, nem sequer à questão do alojamento.
Sobre o alojamento, há uma pergunta que eu tenho que fazer, senhores reitores e senhores presidentes, é o falhanço total do plano de construção de alojamento para os estudantes, quer ao nível do arrendamento de quartos em pousadas, quer ao nível da construção, já se provou que foi um verdadeiro fracasso. E as notícias que vêm a público são assustadoras face àquilo que são os confinamentos dos estudantes e a dificuldade que têm em conseguir respeitar as regras, e por isso tem havido uma grande pressão sobre esta matéria. Mas a minha pergunta muito simples é, senhores reitores, senhores presidentes, se é ou não verdade que o modelo de financiamento utilizado pelo Governo, através da Fundestamo, para financiar a construção de residências, chegou a ponderar um juro de 4% ou aproximado disso. É que se for assim, isto é uma vergonha e é usura. Obrigado.